Olá e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a terceira pessoa do singular em inglês, third person singular. Então, essas são as primeiras regras sobre como fazer as terminações, tá? Quando for terceira pessoa. Quando que muda? É quando a gente tem o he, o she ou it, ou seja, essas formas vão fazer com que os verbos mudem o seu final. Então a primeira regra é aqui, ó, most verbs add s, tá? Então na dúvida, a maioria dos verbos você simplesmente adiciona o s para fazer a forma na terceira pessoa, ou seja, I sing, né? E se for he ou she, aí sings, tá? Então você usa com S, simplesmente adiciona S no final. Work vira works, ó, veja, adiciona o S. E give, gives, também simplesmente adiciona o S, tá? Depois nós temos a regra de ES. O ES a gente vai colocar depois de SS, SH e CH, por exemplo. Tá? Pass, passes. Finish, finishes. Watch, watches. Tá? Então, no final desses, você vai colocar ES no final para fazer essa transformação para a terceira pessoa. Então, ficaria he passes, she finishes, she watches, tá? Aqui a próxima regra é do Y, né? Nosso Y changes to IES, então ele muda para IES. A gente tira o Y, né? Nosso Y, e coloca I no lugar e depois adiciona ES. Então, como é que fica? Study fica studies. Work não. Worry fica worries. E try fica tries. Tá? Então, essas terminações aqui, vai tirar o Y no final e colocar I e depois ES, tá? IES para fazer a transformação. E aqui, ó, terminando em O, como go ou do, aí a gente coloca ES, tá? Então, go fica goes e do fica does. Então, aqui para mostrar a conjugação de como que fica estes finais. Então, como eu falei, a gente tem os pronomes, né? Então, temos I, you, he, she, it, you, we e they. E como é que fica o verbo? Ó, eu separei aqui o he, o she e o it, porque vai ficar diferente o verbo somente nesse caso, se for he, she ou it. Então, ó, I walk, you walk, tá? Vai ser igual. Se for he, she ou it, walks. You, esse segundo you é o you plural, então é you walk, we walk e they walk, tá? Então, você vê que para todos é walk, exceto he, she, it, que aí você coloca o S no final. Tá? Então, só uma observação, ó, he, she, it walks, e a observação de adicionar o S, tá? Para fazer essa forma de terceira pessoa, o third person, né? Third person singular. Aqui o próximo a gente tem o verbo work, tá? Então, a mesma coisa, a gente tem I work, you work, he, she, it works, tá? You work, we work, they work, tá? Então, novamente, observação, a gente tem o he, o she ou it, aí a gente vai colocar o S no verbo, então tem que ficar works, tá? Então, ó, o S foi adicionado neste verbo para fazer a forma de terceira pessoa, third person singular. Aí, ó, a gente tem um caso aqui que é o verbo study. Então, study, né, de estudar.
I study, you study, he, she, it studies. Então, quando você vê aqui no he, she ou it, você tira o Y, né? Em inglês é Y, e coloca I-E-S, tá? E você vê que todos os outros são iguais. Então, para I, you, we e they é tudo study. Só muda quando for he, she ou it, tá? Que a gente adiciona o S. Aqui é he, she, it works, né? Teve um erro aqui. Tem que ser studies, tá? Então, IES no final. Tá? Então, você remove o Y, né? Remove the Y and add IES. Aí aqui, a gente tem o watch. Deixa eu ver se tá... esse tá certo. O watch. Então, I watch, you watch, he, she, it watches, you watch, we watch, they watch. Então, para todos eles é watch, exceto he, she, it, que fica watches, tá? Então, você adiciona ES no final para fazer a forma do verbo de terceira pessoa. Aqui, ó, então como que ficam perguntas e respostas, questions and answers. Então, por exemplo, aqui, what do you like? Então, aqui o sujeito é you, né? Então, o verbo auxiliar vai ser do. Se a gente tem aqui o she, né? What does she like? Então, se a gente tem o she, que é a terceira pessoa, a alteração do verbo auxiliar do, ele vai ficar does. A gente coloca ES no final. Se eu faço a resposta, essa resposta é afirmativa, tá? Porque what does she like? Do que ela gosta? Aí eu posso responder she likes music. Eu não posso responder she like music. Tem que ser she likes music. Você coloca o S no like, porque she é terceira pessoa. Tá? Então, aqui é a forma afirmativa. Agora, vamos ver o negativo, negative. Aqui, quando você coloca o verbo auxiliar, que é o doesn't, tá vendo que tá na negativa. Não fazemos nenhuma alteração no verbo like, porque essa alteração já foi feita pelo verbo auxiliar, que é o doesn't, né? Então, o does na forma negativa. Então, isso aqui já faz a transformação de terceira pessoa. Então, quando o verbo auxiliar estiver presente, você não vai fazer a alteração no verbo principal, que nesse caso é o like. Você não pode dizer she doesn't likes. Tem que ser she doesn't like music. Próximos exemplos, where do you work? Tá? Então, novamente aqui o sujeito é you, então o verbo auxiliar fica do. Where does she work? Tá? Então, aqui é o she, então fica does, tá? Tem que transformar para a forma de terceira pessoa. Eu não posso dizer where do she work? Não, tá errado. Tem que dizer where does she work? Aqui, ó, she works in a store. Eu não posso dizer she work in a store. Tá errado. Tem que ser she works in a store. Então, a gente coloca o S no verbo work para fazer a terceira pessoa. Então, se for he aqui também seria a mesma coisa. A gente coloca he works ou she works in a store. Então, essa forma afirmativa de resposta. Se a gente tiver uma forma aqui, que é negativa, o negative, tem que ser she doesn't work in a mall. Tá? Então, ela não trabalha, né, no shopping, tá? Então, she doesn't work in a mall. Eu não posso dizer she
She doesn't works in a mall. Tá errado. Tem que escrever she doesn't work. Aqui a gente não vai fazer alteração no verbo principal work, porque o verbo auxiliar does já está fazendo isso nesta frase. Ok? E assim nós terminamos o vídeo. Obrigada por assistir e até uma próxima.